Eu vou falar de um tema, porque aqui acredito que vocês vieram e estão esperando ouvir muito sobre projetos ágeis, mas tem um ponto muito importante: as operações de infraestrutura, que sem isso a gente não consegue colocar em produção os nossos projetos. E é sobre isso que eu vou falar, sobre operações inteligentes. A pergunta não é se vocês vão utilizar agente de IA na sua operação de tecnologia, na sua operação de TI, mas quando? O Gartner tem um documento que ele lançou ano passado que ele disse o seguinte: até 2029, 70% das operações de tecnologia no mundo estarão utilizando agentes de IA. Então, não é uma questão de se, mas quando. Então a decisão é de vocês. A partir de agora, até um futuro aí de 4 anos à frente, vocês vão estar utilizando agentes de IA na operação de TI de vocês. Bom, e o que é operações inteligentes de TI? É uma mudança radical no modelo de operação, onde a gente inclui a capacidade analítica e autônoma de múltiplos agentes de inteligência artificial e isso é muito importante. E a liderança, governança e tomada de decisão estratégica humana. Isso é importante porque eu falo de operações inteligentes de TI, operações cognitivas de TI, eu estou falando muito de agentes de IA. E a gente está olhando apenas para o agente de IA e esquecendo do humano. O humano é fundamental. O humano não sai dessa equação. O humano é muito importante, principalmente para a parte que eu vou falar logo em seguida, que é a governança, tá? E esse paradigma, tá? Deixa de ser aquele processo gerenciado por processos, por documentos escritos, ou seja, processos manuais, scripts que são estáticos, para uma operação, sim, cognitiva, orientada por agentes de IA e, mais do que orientada pelo conhecimento, orientada pela governança. Como que tudo isso vai funcionar? Isso vai funcionar em camadas. Tá? Ali em cima eu tenho a governança, e essa governança vai ser a governança que controla o ciclo de vida dos agentes. Olha só, se eu falei no slide anterior que o humano está agora na parte estratégica, ele então está nesta camada. E ele está quitando. Se eu estou falando de operações de TI, eu estou falando de governança de TI e governança de segurança da informação. Só que tem um detalhe: nada disso funciona se eu não tiver uma governança corporativa. A instituição, seja ela uma instituição privada ou pública, ela tem um objetivo, ela tem uma missão que precisa ser cumprida. E a gente, como TI, a gente, como segurança da informação, precisa ajudar a instituição a atingir esse objetivo. Então aqui a gente passa a governar esse enxame de agentes. E um ponto muito importante. Não sei se vocês já viram notícias aí na internet de algumas empresas com 1.000 agentes de IA. Eu já vi empresas com 8.000 agentes de IA. É muita coisa. É muita coisa. Acredito que vocês já tenham ouvido o termo Product Owner, do dia a dia de vocês. Vai existir agora, segundo o Gartner, tá, uma nova função, que é o Agent Owner. É impossível eu ter 8.000 ou mais agentes. Mais de 100 já fica difícil, imagina mais de 1.000. Que vai ter que cuidar desses agentes de IA. Eu li essa semana um artigo da Forbes falando o seguinte: de indivíduos que estão produzindo mais que um departamento inteiro. Isso é uma verdade. Esses indivíduos empoderados com IA, com agentes de IA, já estão produzindo mais do que um departamento. Isso é uma constatação da Forbes. E eu já vi isso acontecer em muitas empresas. Eu estou vendo isso acontecer. Isso vai ser muito natural. É inevitável que os agentes de IA cheguem à gestão de infraestrutura de TI. Vai chegar. Já chegou. Então, eu tenho aqui a orquestração dos agentes, tá, que fazem a execução e monitoramento do ambiente de TI. Eles estão escutando, eles estão aprendendo, eles estão sabendo o que está acontecendo no teu ambiente de TI e, quando precisa, ele consegue sim executar. Ele consegue se conectar a uma API, ele consegue executar um comando direto no shell, consegue fazer e intervir dentro da sua infraestrutura. Tá?
E aqui a parte de infraestrutura de TI, que é justamente a parte de infraestrutura e elementos, onde o humano vai ter que explicar ou documentar para que os agentes de IA consigam fazer o trabalho deles. Mas uma coisa muito importante, tá? Modelo de IA sozinho não resolve. E isso é o fator primordial para o sucesso desse tipo de implantação. Então a gente acha que vou colocar aqui um modelo extremamente poderoso, vou tunar ele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não vai resolver se você não tiver um harness. O que é o harness? É justamente esse ambiente aí, é tudo o resto, tá? Então se eu não tiver como preparar a documentação, eu não conseguir colocar informações para que ele saiba. E mais do que isso, eu não conseguir colocar ferramentas, tools, MCPs para que os agentes consigam agir no teu ambiente, de nada vai adiantar. E é isso que está gerando o maior insucesso de uso de IA nas empresas ao redor do mundo. 38% dos insucessos é falta de skill ou falta de habilidades, capacidades para os agentes atuarem. Esse é o motivo dos fracassos de IA no mundo. Como eu disse, o agente ele funciona como um modelo, com o modelo e o harness. O modelo é o motor que faz tudo isso acontecer. Mas sozinho ele não resolve nada. Ele precisa de orquestração, ele precisa de ferramentas para se conectar no teu ambiente, ele precisa de infraestrutura, sandbox para que rodar as coisas sem interferir no ambiente real. Ele precisa de gatilhos, ele precisa de memória, ou seja, tudo isso forma o harness. E o agente, então, ele é composto de modelo, um modelo bom, mas um harness muito bom. E aí que entra o humano, porque eu preciso gerar tudo isso aqui para que a IA faça o trabalho dela. Voltando aqui na governança, então como que funciona? Os humanos vão trabalhar gerando documentação, padrões, diretrizes, orientações e definindo limites. E também trabalhando nas capacidades, APIs, comandos, códigos, quando necessário, ou outro meio para a interoperabilidade. Com isso, tá, com documentação, com padrões e tudo, a IA sabe agir. Com as capacidades, ela consegue agir. Ela sabe e consegue. E aí sim, eu tenho um ganho. Óbvio que isso sempre com uma supervisão humana. Alguém acompanhando essa evolução e promovendo a evolução contínua. Tá? Esse é o ciclo natural que vai acontecer. É uma mudança radical de mindset. Mas é isso que vai acontecer. E nós da Central IT, como a gente faz isso acontecer? Tá? A gente faz isso em 3 torres. A gente começa com o alicerce, que é estruturar a infraestrutura de vocês, conhecendo a infraestrutura de vocês, documentando a infraestrutura de vocês, preparando a primeira camada de agentes, preparando a primeira camada de observabilidade, para que, sim, a gente consiga dar o segundo passo. O segundo passo, o segundo andar aqui, é o sentinela. O sentinela é o olho que tudo vê. Então, eu preciso ter uma observabilidade unificada. Eu preciso ter observabilidade da TI, dos ativos de TI, dos elementos de segurança. Eu preciso integrar monitoramento de infra e monitoramento de cybersecurity. Para quê? Para que sim, eu consiga chegar a uma camada de maestria onde os agentes de IA e os humanos trabalham de forma orquestrada. Os humanos controlam toda esta orquestra de agentes. Essa que é a ideia nossa de evolução, através de torres cognitivas. O sentinela e o maestro, isso aqui é importante, porque eles trabalham em conjunto. Um tudo vê e o outro orquestra. Então, quando o sentinela detecta e envia um alerta para o maestro, junto com os humanos, óbvio que depende do que você está fazendo, o maestro decide se vai envolver um humano ou não no veredito. Teve esse veredito, ele volta, eu executo, eu aprendo. Tá? Eu tenho um handbook e eu tenho um contexto que os humanos, que a parte de maestro faz. Eu tenho evidências que viram aprendizados na minha parte de maestro, na minha parte de orquestração. Tá? E mais do que só informação,
eu coloco os limites. Eu preciso definir os guarda-reios, onde e quando a IA vai atuar, onde eu deixo ela atuar, onde eu controlo para que ela não faça nenhuma besteira, obviamente. Então, os agentes de IA não substituem o humano, eles empoderam. Há uma mudança de perfil. Bom, com isso, a gente coloca algumas ferramentas. Para fazer tudo isso acontecer, além da nossa plataforma de agentes, a gente coloca uma outra plataforma chamada Autônomos. O que é o Autônomos? Ela analisa todos os dados que aparecem no teu ambiente. Analisa log, analisa dados do seu CIEM, analisa dados do seu monitoramento e tudo, e ele cruza essas informações e gera informações para o Autônomos tomar ação. Se, e eu vou mostrar, na verdade eu não, o Luiz Felipe na próxima palestra, na próxima apresentação, vai mostrar isso acontecendo em real time. Um ataque de força bruta que foi pego pelo autônomo, que imediatamente foi feito um disparo e uma ação de remediação e solução desse ataque. Tá? Então já já vocês vão ver isso na prática. Como fica a operação cognitiva? Como eu disse, tudo é baseado em dados. Eu tenho métricas, eu tenho traces, eu tenho logs que são analisados e enviados para tomada de decisão, que, quando necessário, um desses agentes de IA dispara, ele é o gatilho. E outros agentes de IA fazem todo o trabalho, eles agem. E o último, e o mais importante, o último aqui é o vigia. A função dele é controlar e garantir que a governança aconteça. Às vezes, a gente se preocupa muito em executar, fazer, e esquece de fazer a governança. Garantir que tudo que tem que ser feito seja feito da forma correta. E aí que entra o vigia e garante que tudo que está sendo feito está feito de acordo com minhas políticas, diretrizes, orientações, enfim, tudo que eu tenho lá. Isso tudo registrado na nossa ferramenta, que é o CitySmart 10. Bom, como eu disse, a IA não substitui sua equipe, ela empodera. Tá? Então a IA ajuda as pessoas, elas podem agora contar com chats interativos, onde ela coloca dúvidas. E a IA, como ela já sabe tudo do teu ambiente, ela consegue responder sobre o teu ambiente. Ele consegue te dar informações sobre o seu ambiente, que às vezes isso passou batido por uma pessoa, mas ele consegue, no nível de detalhe, saber como estão os níveis de configuração, seus arquivos, enfim. Tá? A IA apoia as manutenções, então eu consigo fazer, verificar se as manutenções estão sendo feitas, se elas estão em dia, porque eu tenho agora agentes que fazem a governança checando se realmente aquilo que eu disse que ia fazer, se está sendo feito mesmo. Né? Ajuda nos projetos, porque eu posso fazer avaliação de requisitos, pré-requisitos, auditoria de cada etapa, se entregou de acordo com o que eu planejei, enfim. E ela faz a curadoria da governança. Sem isso, não tem como eu colocar IA. E isso muda radicalmente. A gente tem implementado isso e a gente sai daquele processo de pessoas pensarem só no techniquez, scripts, entrar naquelas telas, para pensar no conhecimento. E mais do que o conhecimento, a governança. Tem todo um padrão para isso acontecer. E esse padrão é sempre positivo demais para a instituição. Porque tudo fica documentado. Eu não tenho mais ilhas de conhecimento que estão numa ou noutra pessoa. Isso muda tudo. Então, o novo profissional, aquele analista de suporte, ele muda. A posição dele agora, ele passa a ser um arquiteto de eficiência cognitiva. Ele para, e essa é a ideia, de ficar apagando incêndio. E ele passa a fazer todo um trabalho agora proativo, onde ele projeta sistemas inteligentes, orquestra agentes e lidera essa evolução. Ele passa agora a cuidar dessa curadoria, ele cuidar desses agentes e, à medida que o tempo passa, mais agentes especialistas, ele vai colocando no ambiente. Só que para isso ele tem que fazer toda uma curadoria de conhecimento, a curadoria de governança, para que os agentes sim consigam fazer e fazer de forma adequada. Tá? Então o perfil muda totalmente. Ele sai daquela posição reativa, apaga incêndio, para uma posição agora de destaque. Tá? Bom, e quais são os ganhos que a gente tem? Primeiro, agilidade.
Eh, eu ter isso me antecipa várias situações que, podem ocorrer no ambiente. Então eu consigo agir rapidamente à medida que um ataque, uma situação, uma indisponibilidade aconteça. Sem contar também que com todos esses agentes eu consigo entregar mais, eu consigo inovar mais, eu consigo fazer muito mais para o negócio. Eu, TI, consigo entregar muito mais valor para o negócio. Escalabilidade. Agora eu consigo ter um enxame de agentes, um conjunto de colaboradores virtuais que eu escalo à medida que eu preciso para atender as minhas necessidades. Eu não dependo mais daquela parte de humanos, porque eu preciso de postos de trabalho, preciso de computador, preciso de espaço físico, prédio, enfim. Os agentes de IA não. Os agentes de IA eu crio, já estou usando. É muito rápido. Eficiência operacional é isso. Só que para a gente atingir a eficiência operacional, eu preciso de todo um processo antes de preparar toda essa governança, essa estrutura, essas informações, o meu ambiente, para que isso funcione, tá? Alinhamento estratégico. Se eu, agora, tirei as pessoas do operacional e coloquei elas no nível estratégico, elas têm tempo para pensar, elas não apagam o incêndio, logo, elas estão focadas em entregar mais valor para quem? Para o negócio, para a população, cidadão, para o cliente. E é esse foco, e é esse que é o grande ganho para a instituição. A governança robusta, como eu disse, né, como agora as coisas passam a funcionar todas documentadas e precisam ser assim, precisa ser assim para que os agentes funcionem, tudo agora passa através de uma governança. O processo todo passa a funcionar. É incrível, eu já vi isso funcionar em empresas que antes tinham dificuldade de implantar processo e fazer processo acontecer. Com essa mudança, é natural os processos acontecerem. E maturidade evolui e os resultados crescem exponencialmente. Bom, e quando vocês quiserem, a Central IT está à disposição para começar. Em 90 dias a gente começa uma operação cognitiva na infraestrutura de vocês, tá? Estamos à disposição, temos um stand ali.